O arrebatamento aconteceu, e você foi deixado para trás. Agora a sua última esperança está nas palavras de um pastor escolhido entre os 144 mil eleitos de Deus para enfrentar a grande tribulação. Mas será que ainda há tempo para você e sua família? Existe uma chance real de salvação? Fique conosco até o fim. O que você vai ouvir pode ser a diferença entre a vida eterna e a perdição total. Queridos irmãos e irmãs, se você encontrou esta carta é porque Deus, em sua misericórdia, providenciou que ela chegasse a você. Permitam-me ser claro. Estamos em tempos como nunca antes vistos. A partir de agora, o que chamávamos de perseguição será intensificado de maneira indescritível. Serei honesto. O caminho à frente será difícil e muitos não suportarão. Mas aqueles que confiarem no Senhor, esses experimentarão a força e a paz de Deus de maneiras sobrenaturais. Meu nome é Ben-Ami. Sou um dos 144 mil selados, separado pela misericórdia de Deus para proclamar sua verdade e guiar os fiéis que restaram. Não estou aqui por acaso. Deus preservou minha vida e a de outros, para que possamos ser instrumentos de consolo e direcionamento para vocês. Precisamos nos ajudar agora, mais do que nunca. Nesta carta, deixo instruções e palavras de ânimo, mas quero que saibam: a maior força que vocês podem ter é o próprio Espírito de Deus. A partir deste momento, estejam cientes. O governo do Anticristo já está ativo, consolidando um sistema de controle sem precedentes, e ele buscará marcar cada ser humano com a marca da besta. Essa marca será apresentada como um avanço indispensável, algo que muitos verão como um chip de segurança ou um dispositivo de controle que trará comodidade, segurança e até a promessa de saúde e prosperidade em meio ao caos. Mas saibam disto: a realidade por trás desse progresso é muito mais sombria e sinistra. Não se trata apenas de rastreamento ou identificação. Aceitar essa marca significa renunciar à própria liberdade, à própria alma. Aqueles que aceitarem a marca, mesmo que de forma inconsciente, estarão dando autorização para que algo profundo em seu ser seja alterado. Acreditamos e já percebemos que essa marca irá reprogramar o DNA humano, violando a criação original de Deus e desfigurando aquilo que foi feito à imagem dele. Pessoas tolas gostavam tanto de filmes e séries de zumbis, e mesmo agora não percebem que Satanás sempre nos quis transformar nisso. Jovens cegos brincavam tanto com isso, tantos jogos e simulações de apocalipse zumbi, brincaram com poderes que eles nem faziam ideia. Agora tudo faz sentido. Por isso Deus disse em Apocalipse: para não recebermos essa marca, pois uma vez colocada, vira um escravo. Essa modificação pode silenciar o livre-arbítrio, e acreditamos que a marca funcionará como um canal direto de influência e controle, permitindo que o próprio Anticristo tenha poder sobre seus pensamentos, suas decisões, até mesmo sobre seus desejos mais profundos. Com a marca, o arrependimento não será apenas difícil, mas para muitos, tornar-se-á impossível. Lembrem-se, isso não é apenas uma questão de tecnologia. Há forças espirituais obscuras trabalhando para cegar e subjugar todos aqueles que optarem por esse caminho. É a entrega de seu ser para um poder satânico, um selo do inimigo no que Deus criou para ser santo e livre. Assim que a marca entrar em seus corpos, vocês deixarão de ter domínio sobre si mesmos. O arrependimento, aquele presente de Deus que abre as portas para a graça, será inatingível para muitos. Muitos que aceitarem a marca perderão a capacidade de sequer desejar um retorno a Deus. E o peso da culpa e da vergonha poderão esmagá-los, encerrando toda a esperança. Por isso, imploro a vocês: resistam com tudo o que têm. Esta marca não é apenas um símbolo, é uma prisão. Deus é infinitamente misericordioso, e para Ele nada é impossível. Aquele que nele espera será fortalecido além do que a lógica humana pode explicar. Mas estejam cientes: aceitar essa marca significa um nível de dominação quase completa sobre sua mente, sua vontade
e possivelmente até mesmo sobre sua saúde. Lutem com todas as suas forças e apelem para a graça do Senhor. Pois mesmo que tudo pareça impossível, Deus ainda pode salvar. Agora ouçam isto com atenção. Se vocês precisarem de cura física, orem como nunca antes. Confiem em Deus para que Ele seja o seu médico, pois o sistema de saúde será uma das ferramentas centrais da rede de controle do anticristo. As promessas de tratamentos avançados, tecnologias curativas e assistência de última geração serão armadilhas para seduzir e enganar. Eles não atenderão vocês com compaixão. Ao contrário, qualquer um que se declarar cristão será marcado como inimigo, odiado e caçado com uma intensidade que o mundo ainda não viu. Esse ódio será até mais intenso do que o que os judeus enfrentaram nos tempos de Hitler, pois o anticristo usará tudo ao seu alcance para desumanizar e eliminar o povo de Deus. Os corações e mentes daqueles que aceitarem a marca estarão envenenados contra os que resistirem. Esse envenenamento será literal e espiritual, transformando amigos, vizinhos, até mesmo familiares em inimigos amargos, cegos pela propaganda e pelo poder controlador do anticristo. Onde quer que você vá, pessoas estarão dispostas a delatar e perseguir aqueles que não se conformam. Lembrem-se, a marca envenena a alma e cega o espírito, e aqueles que a possuírem se tornarão instrumentos de ódio e violência. Peço que compreendam. Em muitos casos, será preferível morrer pela fé do que se entregar a eles, pois o que as autoridades, os médicos e os soldados farão com aqueles que permanecerem fiéis vai muito além do que se pode imaginar. O que esperará os fiéis são prisões, campos de reeducação e experimentos, com o objetivo de curar ou corrigir aqueles que não aceitaram a marca. Haverá manipulação psicológica, tortura mental e física, tudo para que vocês rejeitem a fé e aceitem a dominação completa do anticristo. Os sofrimentos que aguardam os cristãos nessas condições desafiam a compreensão humana, e muitos, quando confrontados com essas dores, clamarão a Deus por uma libertação que talvez venha apenas pela morte. Por isso eu os imploro, guardem a fé e mantenham a esperança em Deus, pois o Senhor que vocês servem não é limitado pelas circunstâncias. Que essa marca nunca toque suas vidas e que, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, vocês sejam fortalecidos pela graça e pelo amor do Senhor. Pois quando o poder da humanidade se esgotar, Deus se revelará de maneira sobrenatural para salvar aqueles que permanecerem fiéis a Ele. E não enfrentem esses tempos sozinhos. A solidão será um peso que poucos conseguirão suportar, e o inimigo aproveitará cada instante de isolamento para enfraquecer sua fé e enchê-los de dúvidas. Formem pequenas comunidades, mesmo que em segredo. Ajudem-se mutuamente em cada detalhe. Compartilhem o que têm, mesmo que seja pouco. Pequenos gestos de generosidade e compaixão serão como luzes em meio à escuridão. Lembrem-se de que ninguém deve passar por esse período isolado, pois unidos vocês encontrarão forças que não teriam sozinhos. Antes de mais nada, arrependam-se sinceramente de tudo aquilo que os separou de Deus. A cada dia, renovem seu compromisso com Ele. Se ainda estão aqui, é porque o Senhor permitiu, e isso significa que Ele tem um propósito para vocês. Ele é misericordioso, mas também é justo, e o tempo para se agarrar ao pecado acabou. O arrependimento genuíno será uma proteção espiritual poderosa, limpando seus corações e fortalecendo sua conexão com o Pai. Orem uns pelos outros, cuidem-se e permaneçam unidos. Que ninguém carregue o fardo da perseguição sozinho. Se hoje vocês não têm mais a liberdade de se reunir em grandes igrejas, lembrem-se de que a verdadeira igreja não está nas paredes de um templo, mas sim no próprio corpo de Cristo, onde quer que 2 ou mais pessoas estejam reunidas em seu nome. E mesmo que sejam poucos, Deus está com vocês. Ele estará presente em cada pequena reunião, em cada oração silenciosa, em cada ato de coragem e fé. Mesmo em tempos sombrios,
Vocês serão fortalecidos e sustentados pelo Senhor, que prometeu nunca abandoná-los. E lembrem-se sempre, cada encontro, cada oração compartilhada, cada gesto de cuidado é um testemunho vivo de que o reino de Deus não pode ser destruído, mesmo diante das piores tribulações. Procurem sempre estar em movimento. A sobrevivência dependerá de não permanecer em um lugar por muito tempo, pois as autoridades estarão constantemente em busca de vocês. Aqueles que permanecem em um só lugar estarão em perigo, pois qualquer descuido poderá expor toda a comunidade. Sejam discretos, movam-se com cautela e não confiem na estabilidade, pois a estabilidade será um luxo do qual vocês não podem dispor. As forças do anticristo terão agentes e espiões infiltrados, prontos para denunciar qualquer movimento cristão. Mantenham-se vigilantes e não revelem planos ou destinos a ninguém que não faça parte do círculo mais íntimo. Vocês serão tratados como animais, perseguidos e caçados, vistos como a ameaça que eles precisam eliminar. E nunca subestimem o ódio deles. O coração dos que servem ao anticristo estará cheio de crueldade. Vocês não querem saber o que eles farão com aqueles que caírem em suas mãos, pois para eles não será suficiente simplesmente capturá-los. Eles desejarão humilhar, torturar e tirar cada vestígio de fé daqueles que servem ao Senhor. As prisões e campos de detenção serão lugares de sofrimento inimaginável, onde até os mais fortes poderão sucumbir. Eles desejarão fazer de vocês um exemplo, um alerta para qualquer um que ouse resistir. Portanto, sejam discretos, em constante oração e vigilância. Movam-se como nômades, aceitando a incerteza e colocando sua confiança em Deus. Adotem uma mentalidade de sobrevivência. Aprendam a identificar locais seguros e os abandonem antes que o inimigo descubra. Saibam que a proteção divina está sobre vocês, mas o Senhor também deseja que sejam prudentes, sempre em comunhão com Ele, e que o Senhor seja sua força. Ele proverá o sustento necessário, mesmo quando tudo parecer escasso, pois a fé em Deus será sua maior fonte de resistência. Lembrem-se de que Ele alimentou o povo no deserto com maná, e Ele pode fazer o mesmo por vocês. Mantenham-se escondidos nas florestas, cavernas e montanhas. Confie em que Ele abrirá caminhos, suprirá cada necessidade e os protegerá das mãos daqueles que desejam destruí-los. Que essa confiança seja o alicerce de cada passo, pois a cada dia que passarem confiando no Senhor, estarão mais próximos da promessa de vitória e da glória eterna que Ele tem reservado para aqueles que perseverarem até o fim. Vocês estão prestes a testemunhar o maior período de milagres já visto na história humana. Quando toda a ajuda terrena desaparecer, quando as portas se fecharem, quando as autoridades se recusarem a auxiliá-los e até os recursos mais básicos se esgotarem, saibam que Deus será a única esperança, e Ele agirá com poder. Aqueles que confiarem no Senhor verão milagres de uma forma que nem sequer poderiam imaginar. Haverá curas milagrosas que desafiarão qualquer explicação humana. Doenças incuráveis, ferimentos e fraquezas físicas serão superados pela intervenção direta de Deus. Vocês verão pessoas recuperarem a saúde em questão de segundos, como um sinal do poder e do amor que o Pai tem por seus filhos. Além disso, haverá provisão sobrenatural em momentos em que a fome e a sede parecerem insuportáveis. Assim como o Senhor proveu maná para o povo de Israel no deserto, Ele poderá fazer o mesmo por vocês. Pães e peixes surgirão onde ninguém esperava. Água brotará de rochas, e alimentos se multiplicarão em suas mãos. Tudo para mostrar que Ele é o Deus que sustenta, mesmo em tempos de escassez absoluta. Vocês poderão ver manifestações visíveis da presença de Deus ao seu lado. Uma luz em meio às trevas, uma paz que transcende o medo e a incerteza. Através dessas maravilhas, o Senhor provará que Ele não abandonou os que nele confiam. Para os que crerem, a fé será recompensada com uma força espiritual
que lhes permitirá enfrentar qualquer adversidade, com a certeza de que o poder de Deus está ao lado deles. Mantenham a fé, pois o Senhor estará com vocês a cada passo, operando milagres e fortalecendo-os para que resistam até o último momento. Ele não apenas proverá o que vocês necessitam para sobreviver fisicamente, mas também suprirá suas almas com coragem, esperança e a certeza de que tudo o que foi prometido será cumprido. Deus estará lá, invisível aos olhos do mundo, mas visível para aqueles que creem, realizando maravilhas e garantindo que a presença dele seja um porto seguro em meio ao caos. Evitem as grandes cidades e metrópoles a todo custo. Nestes tempos, essas regiões serão verdadeiras fortalezas de controle, onde a vigilância será implacável. Cada esquina estará sob o olhar de câmeras, drones e guardas que não hesitarão em capturar quem se recusar a se submeter ao sistema da besta. As forças do mal estarão operando de forma organizada e brutal, patrulhando e monitorando cada movimento. Qualquer falha na descrição, qualquer passo em falso, e eles os encontrarão. Por isso, saiam dessas áreas enquanto ainda puderem e busquem refúgio em regiões menos acessíveis, nas florestas, nas montanhas e até nas cavernas, onde o isolamento e o terreno hostil lhes darão maior proteção. No Brasil, por exemplo, a floresta amazônica, com suas densas árvores e vida selvagem, pode ser um local onde as forças do mal terão dificuldade em rastrear vocês. A Serra do Mar e a Chapada Diamantina também oferecem esconderijos naturais, mas lembrem-se de que sobreviver nesses lugares exigirá conhecimentos e habilidades específicas. Estejam preparados para enfrentar os desafios de viver na natureza. Aprendam a identificar plantas e fontes de água, construam abrigos improvisados e desenvolvam estratégias para manter um perfil discreto. Estar em constante movimento e aprender a se camuflar no ambiente será essencial para se manterem seguros. Mas, acima de tudo, entendam que a batalha não será apenas física. O ocultismo estará à solta, e aqueles que antes se ocultavam nas sombras, agora estarão nos altos escalões do poder. Bruxos, satanistas e adoradores do anticristo estarão nas posições de comando, muitos atuando como governantes, chefes militares e líderes que ditarão as novas leis, caçando ativamente os filhos de Deus. Agora, esses agentes das trevas terão permissão para perseguir abertamente o povo de Deus, tornando a guerra espiritual algo constante e visceral. Vocês não enfrentarão apenas humanos corrompidos, mas os próprios demônios estarão à espreita, prontos para atuar contra aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Esses seres não precisam apenas de rastreadores humanos para encontrá-los. Eles são capazes de perceber as energias espirituais, de sentir a fé e o amor que há em seus corações. Por isso, a oração será sua arma e defesa mais poderosa. Clamem ao Senhor para que Ele os torne invisíveis aos olhos dos malignos, tanto dos homens quanto dos demônios. Orem com fervor, pedindo uma capa de proteção espiritual que impeça o inimigo de detectá-los. Essa invisibilidade espiritual não será apenas um recurso, mas uma necessidade diária. Quando a opressão for intensa, vocês precisarão orar para que o próprio Deus os esconda sob suas asas. Lembrem-se de que, como filhos de Deus, Ele prometeu ser um refúgio seguro em tempos de aflição. Peçam também discernimento para reconhecer os perigos ocultos e sabedoria para encontrar os caminhos seguros, pois o próprio Espírito Santo estará com vocês, guiando e protegendo. Esta será uma jornada de total dependência de Deus. Vocês devem orar diariamente para que Ele lhes revele onde buscar alimentos e água, como evitar as armadilhas naturais, e especialmente para que Ele proteja suas mentes e seus corações da tentação do desespero. Saibam que o Senhor lhes dará força para resistir, mas a comunhão com Ele será fundamental para vencer. Ele proverá forças para enfrentar as adversidades e enviará ajuda de formas inesperadas. Se vocês confiarem e se entregarem a Ele, mesmo em meio ao isolamento da floresta ou no silêncio das cavernas,
o Senhor se fará presente. Não esqueçam, vocês são o povo remanescente, os que escolheram se afastar do mundo para preservar sua fé. Então, estejam atentos e vigilantes, pois a escuridão se espalhará de formas que nunca antes se viu. Mas ainda que as forças do mal estejam em todos os lugares, o Deus Todo-Poderoso será o escudo e a proteção daqueles que se refugiam nele. Orem sem cessar, pois é o Espírito de Deus quem os fará vencer, e ele não abandonará aqueles que o buscam de todo o coração. Vou relatar a seguir o que você pode esperar que vai acontecer no mundo. As perseguições serão mais intensas no começo até o mundo começar a se preocupar com as catástrofes que Deus enviar. Depois a perseguição diminuirá, pois não haverá gente suficiente para esse policiamento ostensivo. Eles irão se preocupar com as coisas que irão acontecer com eles. Preparem-se para uma série de catástrofes inimagináveis, pois a ira de Deus se manifestará como nunca antes. As trombetas soarão, e cada uma trará um desastre maior que o anterior. Quando a primeira trombeta ecoar, uma tempestade de granizo e fogo misturado com sangue cairá sobre a terra. Esse evento destruirá 1/3 das árvores e toda a grama verde, devastando florestas e plantações e agravando a escassez de alimentos. Com a segunda trombeta, um grande monte em chamas será lançado no mar, transformando 1/3 dos oceanos em sangue e causando a morte de uma vasta quantidade de vida marinha, além de destruir embarcações e prejudicar o comércio marítimo. Ao soar da terceira trombeta, uma estrela ardente, conhecida como absinto, cairá dos céus e envenenará 1/3 das águas doces. Lagos, rios e fontes se tornarão amargos e fatais para aqueles que tentarem saciar a sede. Será um período de sede extrema, pois a escassez de água potável será insuportável, e aqueles que não puderem encontrar água pura sofrerão de uma sede agonizante. A quarta trombeta trará uma calamidade ainda mais profunda. 1/3 do sol, da lua e das estrelas será escurecido. A luz diminuirá e a escuridão começará a envolver o planeta. A humanidade viverá sob sombras constantes, um prenúncio da escuridão espiritual e do desespero que se instalará nos corações. Mas os juízos não param por aí. Quando a quinta trombeta soar, uma praga infernal será liberada. Demônios em forma de gafanhotos surgirão do abismo, dotados de poderes para atormentar a humanidade durante 5 meses. Essas criaturas terríveis não matarão, mas infligirão dores tão intensas que os homens buscarão a morte sem encontrá-la. Eles terão a aparência de gafanhotos, mas com características que simbolizam a violência e o ódio. Esse tormento será reservado para aqueles que carregam a marca da besta, enquanto o povo de Deus, escondido e protegido pela oração, será poupado. A sexta trombeta trará ainda mais destruição, com a liberação de 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, que conduzirão um exército de milhões de cavaleiros para matar 1/3 da humanidade. Esses cavaleiros, representando forças de destruição, trarão guerra e violência em uma escala global. O mundo se verá em um cenário de total desolação. Cidades arruinadas, corpos espalhados pelas ruas e uma atmosfera de medo e desespero. E ainda assim, muitos corações permanecerão endurecidos, e o anticristo usará esses desastres para manipular os sobreviventes, culpando os cristãos como responsáveis por provocar a ira de Deus. Por fim, as taças da ira de Deus serão derramadas, uma após a outra, culminando em eventos catastróficos que não deixarão lugar para esperança nos corações dos ímpios. A primeira taça trará feridas malignas e dolorosas sobre aqueles que receberam a marca da besta, feridas que os médicos e os próprios soldados do anticristo serão incapazes de curar. Na segunda taça, o restante dos mares se transformará em sangue, tornando-se um verdadeiro mar de morte, onde toda forma de vida aquática perecerá. A terceira taça ampliará a praga sobre as águas doces, fazendo com que toda fonte de água pura se transforme em sangue.
Não haverá mais alívio para a sede, e muitos clamarão por água, mas tudo ao seu redor será inabitável. A quarta taça intensificará o calor do sol, fazendo com que as queimaduras do calor extremo aflijam todos os que se opuseram a Deus. Pessoas sofrerão queimaduras sob um sol impiedoso, que parecerá estar ardendo com a ira do próprio Criador. Com a quinta taça, um manto de escuridão cobrirá o reino do Anticristo, e todos aqueles sob seu domínio sofrerão em agonia e pânico. Esta escuridão será tão densa e angustiante que homens roerão suas línguas de dor, maldizendo a Deus e recusando-se a se arrepender. E com a sexta taça, o Eufrates secará, preparando o caminho para a guerra final. Nações se mobilizarão para o confronto de Armagedon, onde as forças malignas do Anticristo se reunirão para a batalha final. Por fim, a sétima taça trará o desfecho, um terremoto tão intenso que montanhas desaparecerão e ilhas serão movidas de seus lugares. Granizo gigantesco cairá do céu, cada pedra pesando quase 40 quilos, esmagando tudo o que encontrar em seu caminho. O mundo inteiro tremerá, e a criação parecerá prestes a se desfazer. Este será o ápice da ira divina sobre os seguidores do Anticristo, e o sistema mundial do Anticristo finalmente desmoronará. Durante esses tempos, mantenham-se escondidos. Lembrem-se das palavras de Jesus sobre entrar no seu quarto e fechar a porta. Não se deixem enganar pelo desespero que dominará o mundo. Orem e confiem no Senhor, pois Ele é sua fortaleza. Mesmo enquanto o mundo desmorona ao redor de vocês, o Senhor será seu refúgio. Ele os protegerá em meio ao caos e os sustentará até o fim, pois sua misericórdia é para aqueles que o amam. Para aqueles que buscarem refúgio na natureza, lembrem-se, ela será seu abrigo e provisão, mas também exigirá cautela, conhecimento e uma constante vigilância. Nas matas densas, há abundância de recursos naturais, mas também muitos perigos. Primeiramente, observem os arredores antes de estabelecer qualquer acampamento. Se possível, busquem locais com alguma elevação, onde possam avistar ameaças em potencial, como animais ou possíveis patrulhas. Em áreas com predadores como onças ou javalis, é essencial manter o grupo unido e não deixar crianças ou mulheres vulneráveis sozinhas. Sempre observem sinais de presença animal, como pegadas ou restos de presas, e evitem se aproximar. Mantenham-se longe de rios e beiras de mata ao anoitecer, pois são locais de caça para muitos animais. Aprendam a confeccionar armadilhas simples, como laços e armadilhas de queda, que podem servir para a caça, mas também para proteger seu acampamento contra invasores inesperados. Traps de cordas e estacas bem posicionadas podem dissuadir ou capturar pequenos predadores. A água é o recurso mais essencial e também o mais vulnerável. Se encontrarem um curso d'água, aprendam a purificá-la, mesmo que pareça limpa. Podem ferver a água ou filtrá-la usando carvão, areia e pedras. Alternativamente, se não tiverem como ferver, o uso de filtros improvisados feitos com camadas de tecido ou gravetos pode remover sedimentos, mas saibam que apenas ferver elimina organismos patogênicos. Em cavernas, a água pode ser escassa. Recolham gotejamentos ou usem folhas largas para capturar e canalizar o orvalho ou chuva. Caso estejam em pântanos onde a água geralmente é turva, preparem-se para filtrar e purificar, pois ali os riscos de doenças são maiores. Optem por abrigos que exijam pouca intervenção na natureza e se integrem ao ambiente. Ramas, folhas e galhos podem ser usados para camuflar barracas e impedir que a luz das fogueiras seja detectada de longe. Em locais mais úmidos, evitem dormir diretamente no chão. Erga uma cama improvisada com galhos, coberta por folhas grossas, para evitar o contato com a umidade e insetos. Em áreas pantanosas, usem pedras e folhas para elevar o solo ao redor e evitem locais próximos à água estagnada, que atraem insetos e animais venenosos. As crianças e mulheres são mais vulneráveis na natureza e em situações de sobrevivência.
Ensinem técnicas básicas de defesa e como se esconder em caso de ameaça. Para os mais jovens e menos experientes, pequenos treinamentos de sinalização com apitos improvisados ou mesmo pedras que façam som ajudam em caso de separação do grupo. Mantenham sempre uma pessoa de guarda, e os abrigos devem ser organizados para que as crianças e mulheres fiquem na parte mais protegida. Ensine às mulheres e crianças a importância do silêncio e da camuflagem. Aprendam a diferenciar insetos comestíveis dos venenosos. Grilos, gafanhotos e alguns tipos de larvas são ricos em proteínas e podem ser seguros quando cozidos. Evitem insetos com cores vivas e odores fortes, pois são geralmente venenosos. Cuidado com frutas e plantas desconhecidas. Plantas que atraem pássaros e pequenos animais podem ser seguras, mas é sempre melhor observar ou testar pequenas quantidades para evitar envenenamento. Aprendam a caçar pequenos animais, como roedores ou pássaros, pois são menos agressivos e podem ser pegos com armadilhas simples. A prática de pesca improvisada em rios e riachos pode fornecer um bom suprimento de proteínas. Caso estejam em regiões ribeirinhas, a pesca noturna pode ser mais segura, mas também exige cautela. A vida em constante fuga exigirá não só força física, mas também uma fortaleza mental e espiritual. Encorajem uns aos outros, pratiquem a oração e mantenham uma rotina de vigília espiritual, onde cada um possa se apoiar e relembrar das promessas de Deus. Em situações extremas, nunca subestimem a importância da união. Trabalhar em equipe pode salvar vidas, e cuidar uns dos outros é uma forma de manter a fé viva. Acima de tudo, mantenham uma Bíblia física com vocês. Lembrem-se, este livro não é apenas um conjunto de páginas e palavras, mas um poderoso farol que iluminará seu caminho quando tudo ao redor parecer sombrio. O Anticristo e seus seguidores tentarão erradicar cada vestígio da palavra de Deus, queimando Bíblias, censurando e proibindo qualquer menção das Escrituras. Vocês testemunharão um tempo em que possuir uma Bíblia será um ato de coragem e resistência, e aqueles que carregarem a palavra de Deus serão perseguidos como criminosos. Guardem a Bíblia como um tesouro precioso, pois ela será sua fonte de sabedoria, consolo e alimento espiritual. Vocês não terão mais o apoio de grandes congregações ou pregadores. Em meio à escuridão, as palavras de Deus serão sua fonte de luz. Quando se sentirem desamparados, recordem-se dos salmos de Davi, das promessas de Jesus e dos avisos dos profetas. Leiam e meditem nas Escrituras diariamente, até que cada versículo esteja gravado em seus corações. Imaginem a força que as palavras de Jesus trarão nos momentos de desespero, quando ele disse: "Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Em cada perseguição, lembrem-se das promessas de que ele é a rocha inabalável, aquele que nunca abandona os seus. Cada versículo, cada promessa será um alicerce que manterá sua fé viva enquanto o mundo ao redor sucumbe. Vocês podem se ver sozinhos, sem amigos ou familiares ao redor, escondidos em cavernas ou refugiados na mata. Mas naquele silêncio, a presença de Deus será sentida mais forte do que nunca. Sua Bíblia será o último elo de comunhão que vocês terão com o reino. E nos momentos em que a dor parecer insuportável e as forças faltarem, releiam suas páginas, encontrem forças nas promessas eternas e renovem suas esperanças. Pois haverá dias de solidão extrema, onde tudo ao redor parecerá um vazio sem fim. Nesse tempo, a voz de Deus, encontrada em cada linha das Escrituras, será seu alento. Leiam as palavras de Cristo, gravem-nas na alma, para que mesmo se perderem esse livro físico, ainda carreguem as promessas em seus corações. A Bíblia será seu mapa, seu refúgio e a fonte de todo o encorajamento de que precisarão. Não abandonem a palavra de Deus, pois ela será sua âncora no meio de uma tempestade violenta. Que vocês, caros irmãos e irmãs, não percam a esperança. Nós, os servos de Cristo,
Os 144.000 fomos designados pelo próprio Senhor para este tempo, para sermos instrumentos de consolo e luz em meio à escuridão. Fomos chamados para proclamar a verdade e fortalecer aqueles que permanecem fiéis. E estamos aqui para ajudá-los a se manterem firmes até o fim. Estamos prontos para guiar vocês pelos caminhos incertos, para caminhar ao seu lado na resistência contra as forças do mal e para lembrá-los das promessas eternas do nosso Deus. Saibam que, além de nós, as 2 testemunhas do Senhor estarão presentes neste tempo. Elas trarão poder e autoridade do céu, resistindo ao anticristo e declarando o juízo divino contra as nações que se rebelaram. Esses 2 profetas lutarão ao nosso lado, fortalecendo o povo de Deus e desmascarando as mentiras do inimigo. Suas vozes ecoarão como trombetas, despertando a fé, abrindo os olhos daqueles que ainda não compreendem a verdade e fortalecendo os fiéis com sinais e maravilhas. Com poder vindo diretamente do trono, essas testemunhas confrontarão as trevas e mostrarão ao mundo que o poder de Deus ainda reina soberano. Aos que puderem, procurem os judeus escolhidos, aqueles que receberam o selo do Senhor. Os 144.000. Estamos espalhados por todas as nações, prontos para guiar, consolar e ensinar. Que sejam fortalecidos ao nosso lado, em comunhão e oração. Orem para que, na providência de Deus, possam estar junto a outros servos que compartilham sua fé e esperança. Que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, vocês sintam a presença viva de Cristo, fortalecendo-os e unindo-os como um só corpo. Não desanimem. A vitória final pertence ao Senhor, e a escuridão que agora cobre o mundo é apenas temporária. O Rei está às portas, e a recompensa dos justos logo se revelará. Mantenham seus olhos fixos no céu. Aguardem com paciência o retorno triunfante do nosso Salvador. E saibam que nós, como irmãos de fé, estamos com vocês em espírito, com coragem e em oração. Que a paz de Cristo os envolva, que o amor do Pai os sustente e que o Espírito Santo os fortaleça. Permaneçam firmes, pois em breve, muito em breve, veremos o nosso Senhor face a face e todo sofrimento será trocado pela glória eterna. A todos que chegarem nesse vídeo, saiba que mesmo sendo uma obra de ficção, ela serve como valiosas instruções para você que não foi arrebatado junto com Cristo, antes da tribulação que virá sobre o mundo. Ou se Jesus voltar apenas no final dos 7 anos de tribulação, e teremos assim que lutar juntos contra as forças do mal nesse mundo. Fique conosco até o fim, e receba essas orientações que farão toda a diferença entre a vida e a morte, entre a sua única chance de salvação ou perdição eterna.